Salve Maria! Hoje, dia 31 de julho de 2020, da 17ª semana do Tempo Comum, é memória obrigatória de Santo Inácio de Loyola, presbítero, fundador da Companhia de Jesus. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 13, nos versículos do 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, caríssimos irmãos e irmãs, como Jesus é interpelado pelos feitos, pelos milagres. E Jesus volta à sua terra natal, à sua pátria, a Nazaré. É interessante notarmos o lugar onde José e Maria e o menino se retiravam depois de voltarem do Egito, Então, essa realidade, a terra de Jesus. Por isso, às vezes, Jesus é chamado de Nazareno, Ele viveu em Nazaré com José e com Maria. E então, o que nós percebemos é o escandalizar-se das pessoas, dos seus concidadãos, já que Jesus morou tantos anos lá, se escandalizarem porque conheciam José, porque conheciam Maria, e os parentes próximos de Jesus. Será que ele tinha que pedir autorização a alguém? Jesus, sendo o profeta, precisaria realmente desta realidade? É interessante, a indicação no capítulo 12 de São Mateus. Jesus conclui falando de que a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que acolhem, que ouvem, que vivem segundo a palavra. Chama a sua mãe de a primeira que ouviu a palavra e foi capaz de crer verdadeiramente. E assim a palavra se fez carne no ventre de Maria. É interessante que o encontro de Jesus se dá na sinagoga, provavelmente num sábado, o dia dedicado ao Senhor. E ali Jesus aprendeu com certeza a ler e escrever, e aprendeu a palavra. É interessante, todos com certeza conheciam a Jesus. Um adolescente, um jovem, no dia que ele foi apresentado ao templo, e todas estas realidades. E então, a relação dos nazarenos é de total admiração. O maravilhar-se, dizia já Aristóteles, é o início da sabedoria. De fato, quem não se maravilha não se abre ao novo, e fechado no qual já possui, torna-se presa do prejuízo. Então os nazarenos querem saber qual a origem da sabedoria e dos milagres de Nosso Senhor. Eles reconhecem na sabedoria e nos milagres que são um fato inegável. Um fato inegável, isso mesmo, O fato que se explica por si só, Mas não estão dispostos a aceitar uma resposta que coloquem em crise o que eles sabem. Ou seja, eles querem saber de onde vem a sabedoria, de onde vem tudo isso, porque eles conhecem a Jesus. Excluem a priori, a primeiro momento, que a sabedoria e o poder de Deus possam estar em Jesus. Esta pessoa que se apresenta, poderíamos até dizer este carinha aí, de quem eles conhecem o pai, a mãe, os irmãos, todas essas coisas que nos criou tanto problema até hoje. O escândalo não é nem a sabedoria nem os milagres, que são realidades divinas. O escândalo é que sabedoria e milagres estejam em Jesus, neste sujeito que todos nós conhecemos muito bem. É mais fácil acreditar que Jesus seja Deus, É mais fácil do que aceitar que Deus seja Jesus. É interessante,
O escândalo é a humanidade de Jesus, que na verdade só pode ser adequadamente conhecida por meio do Espírito Santo. A encarnação, do Verbo, o princípio da nossa salvação, é o centro da nossa fé. Contra toda a falta de fé, contra todo o gnosticismo antigo ou moderno, é preciso repetir, como diz Santo Irineu de Leão, que ele diz que a carne é a dobradiça da salvação. Se Jesus não se encarnou, se Jesus não se tornou um de nós, se Jesus não assumiu a nossa humanidade, não nos salvou. Então, Jesus assume a nossa natureza humana. Jesus nasce do ventre de Maria. Jesus, a palavra do Pai, que fecunda pelo Espírito Santo o ventre de Maria. Então, repito, a encarnação de Jesus é o centro da nossa fé. Pois, sem ela, a própria ressurreição, que a supõe como condição de possibilidade, cai por terra. Claro, exatamente. Então, se Jesus é filho de Deus, se Jesus é Deus e nasceu na natureza humana, teria que passar pela morte para chegar à ressurreição. É positivamente também dizer que a palavra que se fez carne e que em Jesus habita corporalmente a plenitude da humanidade. Então, em Cristo Jesus, ele assume sobre si toda a humanidade. Ele aprende, se assim podemos dizer, a ser homem e carrega em si os nossos sentimentos, a nossa dor. Por isso, Jesus sente compaixão da humanidade. É interessante que os milagres estão condicionados também à fé. E Jesus não pôde realizar muitos milagres na sua terra natal, em Nazaré. Caríssimos irmãos e irmãs, tenha fé, acredite em Jesus. E tenha esta certeza, o Senhor realiza milagres e feitos prodigiosos na minha vida e na sua vida. É necessário crer, é necessário esperar, ter esta confiança verdadeira em Jesus. Porque senão, que sentido tem viver, crer no Cristo, mas não acreditar nos milagres, em tudo aquilo que Ele realiza? Temos que saber também que a palavra irmãos, na língua de Jesus, no aramaico, significava irmãos, mas também significava próximos, parentes próximos, significava primos, sobrinhos, tios, então todo mundo era chamado de irmão. Então muitos evangélicos teimam em dizer que Nossa Senhora teve outros filhos. Não é verdade. A Virgem Maria permanece intacta. Ela é o tesouro inviolável, do qual nasceu o Filho de Deus. Então peçamos por intercessão da Virgem Santíssima, a nossa Mãe, que creiamos cada vez mais, que aumentemos a nossa fé através da oração, através da Santa Eucaristia, através destas realidades que nos enchem do amor de Deus, para que com confiança e amor o Senhor, por meio da nossa fé, realize muitos milagres em nossa vida. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.